Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim, eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está no Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Pois é, a grande barreira de corais cresceu, né? Inclusive, isso são dados do relatório agora, né? São dados recentes que eu vou até demonstrar para vocês, né? Como sempre, aguardando aqui a colaboração da Net Claro, tá? Mas já está abrindo, né? Quanto mais você aumenta a conexão, menos diminui. Mas vai abrir sim. Olha só, né? Deixa eu só colocar para vocês aqui. Né? Então, aqui não tem negócio de rodeio, aquela coisinha toda editada, né? Até porque eu não tenho paciência para isso. Né? Quem gosta do canal, quem gosta da verdadeira ciência, sem montagens, sem edições, né? Toda hora. Quem gosta do outro lado, né? Aquela papagaiada, a cobrinha, o leão, não sei o que, toda hora aquela coisa, né? Pega uma matéria do NetGeo para ficar avaliando, vai lá ver aquela porcaria. Aqui não, aqui é ciência na veia. Então tá aí, o relatório, né? Então, olha só a data, né? Vamos lá. Vamos ver a data. 11 de agosto, né? 11 de agosto. E o que nos diz? Ou melhor, o que essa gente vem nos falando há muito tempo? Eu venho quebrando isso há muito tempo também aqui no canal, através de pessoas altamente gabaritadas, né, com dados, né, dados do mundo real, dizendo que essa grande barreira de corais, né, pegando a Austrália, etc., não tem nada desse pânico. Né? Esse branqueamento, que na realidade essa galera tem que voltar para uma escolinha de ciências biológicas, não é? Aprender as doenças dos corais, o que afeta, o que não afeta. Não é só temperatura, tá? Não é só temperatura. Não é só pH, um nível de alcalinidade. Né? Aliás, né? Esse branqueamento drástico que sempre afetou os corais é um clássico exemplo de hipocrisia. Parece ser o único argumento, né, dos fanáticos que promovem o carbono zero para explicar eventos naturais, clima, ciência complexa, né, complexidade ali. Então é um disparate anticientífico. Facilmente refutável. Tá? E que isso depende desse efeito em mensageiros emocionais, crédulos e politicamente motivados. Então a explicação para o mundo da pós-verdade da ciência climática consolidada. Né? Ninguém quer entender nada. Joga para a galera e acabou. Não é isso? Assim, são com os ursos polares, abelhas, pinguins, mariposas, corais. Né? Tudo é por causa do carbono. Agora, é muito estranho, que quando a gente se depara com esse relatório, e você que está do outro lado não precisa ser nenhum expertise na área das ciências biológicas, e muito menos da parte dos corais. Não precisa. Eu vou abrir a página 4. O que será que tem na página 4? Desculpe, na página 7. Estão vendo esse gráfico aqui? O que esse gráfico está nos dizendo? Não sabe? Simples. Tendências na cobertura média de corais duros
para a região norte da Grande Barreira de Corais, né, a GBR, com base em levantamentos por reboque. Né? É um método que eles utilizam ali. Esses dados de levantamentos realizados em 130 recifes contribuíram para a série temporal de 40 anos. A área sombreada em azul representa intervalos de credibilidade de 95%, um total de 37 recifes pesquisados em 2026. Para por aí? Não. Aqui é a parte norte, né? Vamos seguir. Página 8. O que que nos diz? O que que nos diz? Tendências na cobertura média de corais duros, linha azul, para a região central da Grande Barreira de Corais, com base em levantamentos por reboque tipo Mantatau. Dados de levantamentos realizados em 227 recifes, compuseram a série temporal de 40 anos. A área sombreada em azul representa intervalos de credibilidade de 95%. Um total de 39 recifes foi avaliado em 2026. Tem mais? Tem. E aqui na página 9, relatório de 11 de agosto. Né? O senhor que estou falando. Está aí os dados. Né? Vamos ver aqui. Aqui, nem precisa dizer, né? A parte sul, né? Traduzindo ali. Tendências da cobertura média de corais duros, linha azul, na região sul da Grande Barreira de Corais, com base em levantamentos por reboque, o mesmo método. 136 recifes compuseram a série temporal de 40 anos. A área sombreada em azul representa os intervalos de credibilidade de 95%, total de 45 recifes ali na parte sul, não é isso? Na parte sul. Pesquisados em 2026. Gente, precisa ser algum catedrático, né? Ah, mas a leitura ali... Não, peraí. Os gráficos estão ali. Os gráficos estão aí. Os dados estão aqui. Tá aqui, ó. Long Term Monitoring Program. Os 40 anos aqui, de 1986 a 2026. E esse gráfico aqui chama muito a atenção. Chama muito a atenção. Sabe por quê? Eu sempre costumo falar, e falava isso muito em palestras, entrevistas de rádio, né? Que quem exagera no argumento prejudica a causa. Então, os ambientaloides exageraram e continuam exagerando tanto na argumentação que eles mesmos prejudicaram a causa. Curioso, né? Agora, não ajuda em nada quando esses cientistas embarcam nessa onda. Né? Aliás, no passado, certos cientistas que também já foram denunciados aqui, como, né, o Dr. Mike Emsley, acho que é assim a pronúncia, que liderava o monitoramento de longo prazo dos recifes, disso aí, ele disse ao The Guardian, abre aspas, esse foi um ano bastante preocupante em termos de pesquisas, os maiores impactos que eu vi em mais de 30 anos de experiência. Essa volatilidade é provavelmente um sinal de um sistema instável. Quem sabe a que ponto de desespero o estimado Emsley, né, teria mergulhado se não tivesse comentado os dados de 24 e 25, que mostravam que os corais estavam em seu quarto nível mais alto desde o início das observações detalhadas na década de 80. Né? Aliás, esse canal aqui já denunciou várias vezes, né, que lacunas nesses gráficos, por causa de medições, não eram preenchidas. Ao Dr. Peter Reed,
assim, catedráticos nessa área, foi lá e preencheu. Tá? Agora, para finalizar aqui, como se pode observar, a cobertura de coral de 25 e 26 manteve-se ali em níveis notavelmente saudáveis. Inclusive com uma tendência ascendente que retoma o ritmo de crescimento dos últimos tempos. Uma manchete que dificilmente você verá nos meios de comunicação. Não. A Grande Barreira de Corais tem algumas zonas distintas. 3 zonas. A norte, a central e a sul. Vocês viram agora. No norte, a cobertura média de corais duros em toda a região aumentou de 30% no ano passado para 35,1%. Ou seja, representando um aumento de 16,7% em relação a 2022 e 2025. E que a cobertura de corais permanece acima da média de longo prazo de 27%. Na área central, a cobertura de corais aumentou de 28,6% para 31,8%, bem acima da média de longo prazo de 20%. E nas águas mais frias do sul, onde o crescimento é frequentemente mais tímido e limitado, a cobertura de corais duros se manteve estável dentro de uma margem de erro, embora o nível atual de 26,4% permaneça abaixo da média de longo prazo de 29,3%. Apesar das temperaturas de superfície do mar no verão de 25 e 26 permanecerem entre 0,7 e 1,1 acima da média em toda a Grande Barreira de Corais. Diversos levantamentos mostraram baixos níveis de branqueamento em toda a área. Apesar disso, os ativistas do movimento do Net Zero atribuíram o branqueamento de corais a picos de temperatura na superfície do mar. Ou, colocando o termo que eles adoram, ondas de calor marinhas causadas pela liberação de dióxido de carbono por causa da queima de hidrocarbonetos. Primeiro, não há nenhuma prova de conexão direta, já que é impossível medir e atribuir uma causa a essas microvariações naturais que ocorrem e ocorreram ao longo de vários anos. Inclusive, nesse canal já foi demonstrado que corais crescem em temperaturas também elevadas. Existe uma coisa que vocês se esquecem na biologia que se chama faixa ótima de temperatura. E temperatura não é o único fator para um ser vivo crescer e se desenvolver, ainda mais falando de corais. Mas se não quiser adentrar, se não quiserem, melhor, adentrar tão profundamente nisso tudo, isso é tudo muito esquisito. Sabe por quê? Colapso do ecossistema e parará. Os corais tropicais, eles crescem abundantemente em águas de 24 a 32 graus Celsius. Então, o fato de o crescimento dos corais ser frequentemente mais vigoroso nas águas mais quentes, próximas à linha do Equador, também não ajuda em nada o argumentozinho. O branqueamento natural, que foi denunciado várias vezes aqui, ocasionados por, principalmente, doenças, não é raro na Grande Barreira de Corais. Aí fala, é raro sim, professor. O senhor é parará, começa logo os termos. Nós tivemos isso em 98, tivemos em 2002, tivemos em 16, tivemos em 17, tivemos em 20, 22, 24 e 25. Agora, fica a pergunta finale. É desnecessário dizer que, ao mesmo tempo, a cobertura alarmista da imprensa, inspirada por alguns, mostra os picos de branqueamento. Como no jornal The Australian, no ano passado. Aí tem que vir o Peter Reid para observar que, olha, a barreira de corais está bem.
apesar de ter sofrido 6 eventos que vocês colocaram supostamente como catastróficos de branqueamento devido às atividades humanas. E para finalizar, durante esses eventos todos, ou melhor, 7 eventos, 9, 8, 02, 16, 17, 20, 22, 24, 25. Se fosse seguir a teoria de vocês, lamentavelmente, não existiria mais nada disso aqui lá. Nada de barreira de corais. Se fosse seguir a papagaiada que vocês colocam diariamente na mídia, né? E que a mídia adora dar voz. Por quê? Porque o caos vende bem, o patrocínio está em cima do caos, né? O caos está em cima do patrocínio e fica nesse vice-versa. Isso não vai acabar nunca, né? É a indústria realmente trabalhando e trabalhando de forma muito, mas muito bem elaborada, né? Ainda mais agora com o famoso El Ninho, prepare-se, porque a enxurrada de besteiras vai ser grande. Gente, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se também no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais. Peço aqui a colaboração para com o canal através da chave Pix ou do QR Code. Forte abraço, fique na paz, já já mais atualizações.